E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos comentar algumas dúvidas sobre móveis planejados. Então, roda a vinheta! Você, Fernandinho, cortei o cabelo, olha isso, vamos lá. Agora é sério, eu estou fazendo uma reforma na minha casa na praia e tenho uma dúvida cruel, preciso sanar essa dúvida. Chegamos no horário, na hora de fazer a nossa cozinha. O que eu faço primeiro? Coloco a pedra primeiro, da pia, o granito, ou coloco os móveis primeiro para depois colocar a pedra? O que vem primeiro, a pedra ou os móveis? Se alguém puder me ajudar na resposta, eu fico muito feliz. Obrigado. Essa é uma pergunta muito frequente que alguns clientes costumam fazer para nós. E ela sim, ela é muito simples, ela não tem uma resposta correta. O que eu sempre indico para o meu cliente? Da pedra sempre vir primeiro do móvel, vir antes do móvel. Por quê? Se a pedra vier primeiro, quem for instalar a pedra, a marmoraria que for fazer esse serviço, ela vai embutir a pedra dentro da parede, ela vai abrir um rasgo, coloca dentro, coloca a mão francesa e a pedra ela fica independente do móvel. Aí depois vem o móvel e é instalado. Dessa forma, se futuramente vier dar algum tipo de problema ou vazamento que precise ser retirado do móvel, a pedra ela fica independente, ela continua no jeito que está. Caso contrário, se você for colocar a pedra depois do móvel, a pedra ela é apenas apoiada em cima do móvel. Tem a vantagem de fazer menos sujeira. Às vezes você já está morando ou às vezes você já está com muita coisa comprada, sofá, cadeira e não quer fazer sujeira. Dessa forma fica um pouco mais prático mesmo. Porém, se um dia vier dar algum vazamento ou precise retirar o móvel, a pedra também precisa ser retirada porque ela está apoiada em cima do móvel. Se a sua cozinha ela tem base, tanto de alvenaria ou de pedra, e o seu móvel está apoiado nela, aí não tem problema a pedra estar apoiada em cima do móvel. Porém, se o móvel for suspenso, é um peso a mais se a pedra estiver apoiada. O papel de parede tem que vir antes ou depois da instalação dos móveis? Essa também é uma pergunta que não tem uma resposta correta. É uma dúvida de alguns clientes que eu sempre sugiro que faça o papel de parede depois do móvel. Eu sempre falo que o móvel ele deve ser uma das últimas coisas dentro de uma construção, de uma reforma, ficando atrás apenas da pintura ou do papel de parede. Por quê? Quando o papel de parede for instalado, o instalador ele vai fazer o recorte certinho do papel de parede no móvel. Dessa forma vai ficar tudo bem acabadinho, bem certinho. Pois se você fizer o papel de parede antes da instalação dos móveis, às vezes quando o montador ele for instalar, ele pode bater o móvel no papel de parede e pode danificar ou machucar o papel. Por isso que eu acho que não há necessidade de ser instalado antes. Você não vai perder em nada se deixar para depois, fica a dica. Oi Fernando, qual a durabilidade de um móvel? Vai depender muito do jeito que você for usar o móvel, manter o móvel, limpar o móvel. O móvel ele pode durar de 5 até 20 anos se for o caso. Uma coisa que também ajuda muito a aumentar a vida útil do móvel são as suas ferragens. Se você tem algumas gavetas ou portas que não têm amortecimento e no dia a dia você bate elas, com certeza isso reduz a vida útil do móvel. Se você tem algumas ferragens que tem amortecimento ou se você toma cuidado na hora de você abrir ou fechar uma gaveta ou uma porta, com certeza isso também aumenta a vida útil do móvel. Por isso que é muito relativo. Se você tiver um bom cuidado, pode ter certeza que o seu móvel terá 20 anos e ainda estará em bom estado. Parabéns, Fernando, por criar esse canal com ideias geniais, onde traz dicas e sugestões para o nosso dia a dia. E ainda abre espaço para as nossas perguntas. E a minha pergunta de hoje é: o MDF pode pegar cupim? Obrigada! Essa é uma pergunta que muitos clientes nos fazem com medo, de algum possível cupim. Os cupins, eles atacam a madeira maciça. Claro que hoje em dia você encontra cupim que faz caminho em parede, em alvenaria. Então assim, é meio complicado a gente responder essa pergunta com uma negativa. Só que
Os cupins que atacam o MDF são os mesmos cupins que comem papel, que são os cupins de celulose. A quantidade é muito menor, então a possibilidade é quase zero. Olá, eu tenho uma dúvida. Para instalação de móveis, precisa ter rodapé ou não? Essa também é uma pergunta que é meio relativa. Depende do rodapé que você tem lá na sua casa. Se for rodapé de piso, tranquilo, acho que isso você não precisa se restringir com os móveis ao colocar o rodapé de piso. Só que se você for colocar o rodapé de poliestileno, como por exemplo Santa Luzia, paga nós. Se você for colocar o rodapé de Santa Luzia, ele te permite você cortar o rodapé e colocar depois. Por isso que essa também acaba sendo uma resposta relativa. Se você quiser esperar os móveis serem instalados para depois instalar o rodapé de Santa Luzia, você acaba economizando um pouco e não colocando numa área desnecessária. Quando você tem um rodapé de piso, eu já aconselho a colocar em tudo, porque numa futura mudança ou até mesmo troca de layout, você tá com o rodapé em tudo. Uma dúvida, qual a diferença da base de alvenaria para a base de pedra? Essa é uma pergunta que alguns clientes me fazem e eu tenho uma opinião um pouco mais prática em relação a isso. A base de alvenaria é quando na construção você já faz de bloco ou de cimento a base onde o seu móvel vai ser apoiado. A base de alvenaria você pode estar revestindo ela com um piso, dando a mesma continuidade quando você tem o piso subindo na base. A base de pedra ela é um pouco diferente. A base de pedra, o móvel ele tem alguns pezinhos onde ele fica apoiado e você vai numa marmoraria e pede para eles mandarem uma pedra e fazer todo o revestimento disso. Dessa forma, eles têm que fazer a calafetação bem certinha, porque se alguma vez você for lavar ou precisar molhar a sua cozinha, para que não passe água por baixo e não fique água lá, podendo até dar alguma complicação futura para você. O ideal é que a pessoa faça a calafetação bem certinha. Eu, em particular, eu gosto muito da base de pedra, pela seguinte questão. Você consegue ter uma mobilidade maior, você não fica preso na base de alvenaria. Se um dia você vier a mudar o layout ou precisar trocar sua cozinha, a sua base ela não é fixa. Você tira o móvel, tira a pedra, tranquilo, você pode mudar o layout da sua cozinha. Essa é a forma que eu prefiro fazer. E eu também, em particular, gosto muito do acabamento da pedra ser o mesmo acabamento do rodapé, gerando uma harmonia maior. Mas isso é gosto e vai de cada um. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras perguntas sobre isso, deixem aí nos comentários que a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Deixe seu like aí no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e também se inscreva aí no nosso canal, viu pessoal? E nos sigam aí em todas as nossas redes sociais. O link vai estar na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou meio que falar